Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E eu vou agora começa a nossa live que tem como tema como entrar no mercado de trabalho da psicomotricidade relacional. E eu vou inverter, já começo invertendo, e eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Qual o motivo que tantos profissionais desistem ou têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou não dão sequência a essa profissão, que é uma profissão que para mim é uma profissão do futuro, porque a psicomotricidade relacional envolve um propósito muito lindo que trabalha com a criança, que trabalha com as famílias e envolve o desenvolvimento emocional das crianças. É o futuro, é o nosso futuro que está ali em jogo nas nossas mãos. Então, enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou contar um pouquinho de mim, vou falar de um breve histórico. Eu sou a Bea, do Bea Brincar Acadêmico. Eu tenho uma clínica de psicomotricidade relacional há 12 anos aqui em Curitiba, e essa clínica atende exclusivamente a psicomotricidade relacional, atende crianças de 2 a 12 anos, essa fase da primeira infância até a entrada da adolescência. E com isso eu trabalho com muitas famílias, trabalho com muitas escolas, tenho tido bastante procura desses profissionais para saber como é que eu faço, como é que eu entro no mercado de trabalho, ou como é que eu fiz, ou como é que eu consegui o que eu consegui. Então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história, que é uma história de quando eu desejei muito estar no mercado de trabalho de São Paulo. O Bea Brincar tem sede em Curitiba e exclusivamente em Curitiba. A minha mãe morou muitos anos em São Paulo e eu ia muito para lá. Em 2018, o Bea Brincar aqui em Curitiba estava numa prosperidade, estava numa época muito boa, eu tinha muitas crianças, ele estava crescendo demais. As escolas me davam bastante reconhecimento e bastante apoio para esse trabalho. E eu fiquei pensando, numa das minhas idas a São Paulo, eu fiquei pensando, será que São Paulo tem psicomotricidade relacional? E comecei a investigar. Gente, essa história, vocês prestem bastante atenção, porque eu até fiz um passo a passo dessa entrada no mercado de trabalho, mas tudo que eu falar aqui vai estar nesse texto. Então, comecem a fazer as relações, como as coisas aconteceram comigo com relação a vocês, se tem alguma proximidade, se não tem. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu assumi o meu desejo de ir para São Paulo e ter um Bea Brincar em São Paulo. Bom, então, ok, o que é que eu vou fazer com isso? Primeiro eu queria saber se tinha psicomotricidade relacional em São Paulo, porque isso já era uma questão importante para eu saber. Eu conhecia o mercado de Curitiba, eu não conhecia o mercado de São Paulo. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se em São Paulo tem psicomotricidade relacional nas escolas, clínica? Comecei a buscar. Pegava lá na lista telefônica, escola, Google, escolas em São Paulo, ligava para escolas. Na época eu tinha secretária o dia inteiro, eu tinha uma estrutura, mas eu é que orientava essas pessoas. Olá, boa tarde, aqui quem fala é fulana de tal, de Curitiba. Eu gostaria de saber se vocês conhecem a psicomotricidade relacional. Vocês têm na escola? Ah, nós temos psicomotricidade. Eu falei, que interessante. É a relacional? Você já ouviu falar? Não, eu não ouvi falar. Eu comecei por escolas de educação infantil.
a minha surpresa foi que eu não encontrei uma escola que tivesse psicomotricidade relacional em São Paulo. Eu encontrava escolas que tinham psicomotricidade só. Falei, puxa vida, isso pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Por que muito boa? Porque tem um campo enorme. Por que muito ruim? Porque pode ser muito difícil de entrar. Então, com isso, eu vou compartilhar uma foto com vocês, que eu acho, só para vocês terem ideia, isso aqui é uma planilha. É uma planilha que eu ainda tenho. Essa é uma planilha que diz as escolas, ela não coube, porque a planilha ela vai indo, ela não acaba, né? Eu tirei uma foto mais ou menos para vocês terem ideia como eu me organizei. Então eu ligava para uma escola que se chamava Gracinha, esse era o nome da escola, a cidade de São Paulo. A secretária chamava Paula Torres. Aí eu ligava, perguntava, caía na secretária, boa tarde, aqui quem fala é Beatriz, falo com quem? Ah, você fala com Paula Torres. O que você é aí? Você é secretária? Isso, eu sou secretária. Então, eu gostaria de apresentar o meu trabalho para fulana de tal, né, sobre isso e isso, aquilo, e ela às vezes me direcionava. Gente, disso tudo que acontece, só nesse passo da informação já tem várias coisas que eu gostaria de passar para vocês. É muito difícil entrar na escola. Já era antes da pandemia, porque isso era 2018. Essa fase quando eu comecei a investigar. 2019 foi quando eu entrei no mercado de trabalho de São Paulo. Às vezes elas não passavam, então eu falava, não tem problema, você pode só me dar o nome, se você puder me passar o e-mail. Eu pegava o maior número de informações que eu podia daquela escola, daquela realidade, né? E aí eu colocava coordenadora, daí tinha o nome, tinha telefone da escola, e-mail da escola e do lado observações. Nessas observações eu colocava a data e o dia que eu fazia a ligação. Isso eu fiz durante, eu acho que meio ano. Então, primeiro eu fiz uma investigação se tinha psicomotricidade relacional em São Paulo. Segundo, eu fiz uma lista de escolas que eu passava as anotações, né? Por que eu fazia isso? Por que eu anotava? Por que eu me organizava? Porque eu tinha que lidar com as escolas que não me davam abertura. Então, tinha escolas que me davam, desculpe, o nome e o sobrenome, o nome e o e-mail da coordenadora. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um e-mail me apresentando com todo um materialzinho, uma descrição. Eu enviava o e-mail para as escolas que não me davam condições de entrar direto e falar com a coordenadora. Aí fui fazendo, tinham algumas escolas que me davam acesso às coordenadoras. Para isso, então vamos lá, eu tô com a listagem, com a planilha, eu faço toda a relação. Tem algumas escolas que não me dão acesso, eu pegava o nome da coordenadora, o e-mail da coordenadora e mandava esse e-mail. Eu não sossegava enquanto eu não tinha uma resposta. O que é não sossegar? Depois que eu mandava esse e-mail, passava um tempo, uma semana, 2 semanas, até um mês, eu ligava de novo para aquela pessoa.
Oi, Paula, tudo bem? Aqui é a Beatriz de Curitiba. Aí você já tem uma nova... Você já tem um contato com ela. Ela vai lembrar que você ligou. Então, eu mandei e-mail para fulana de tal, que daí você já sabe o nome da professora. Você fica mais perto da pessoa. Você fica mais próxima da pessoa. Eu mandei um e-mail. Você sabe se ela conseguiu olhar? Você pode dar uma olhadinha para mim? E assim você vai fazendo assim, ó. Você vai entrando, você vai abrindo, você vai abrindo, você vai entrando. E isso exige paciência. Isto exige organização. Você não consegue ter uma noção do que você fez se você não se organiza com isso. Se você não coloca as escolas que você ligou, as escolas que você entrou em contato, os e-mails que você mandou, quem você falou por telefone. Tá, ok, consegui falar com algumas escolas. Daí me surgiram alguns problemas com isso. Por quê? São Paulo é um universo tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia, por exemplo, eu conseguia falar com uma escola num bairro, mas eu conseguia falar com outra escola num outro bairro que era completamente distante, e São Paulo tem um problema de distância. Com isso, eu tive que escolher em qual lugar eu queria ficar em São Paulo. Dei uma parada na busca das escolas e fui buscar um local para eu ter uma sala, para eu ter um espaço que seja um espaço que comportasse o meu trabalho. Então veja, eu comecei, tive que parar, dei uma parada, porque eu não podia fazer toda essa pesquisa com escola, eu estava perdendo meu tempo, eu estava perdendo minha energia. Porque se eu falasse com uma escola num lugar e escolhesse um espaço em outro, eles não vão. Em São Paulo, eles não vão. Eles não têm essa condição de se deslocar durante 1 hora no dia para levar o filho. E tem várias questões que são importantes nessa escolha. Fui atrás de espaço. Então tá, o que é que eu preciso para fazer, para ir atrás de um espaço? Falei, bom, eu preciso primeiro saber se eles alugam a sala, se eles têm um espaço. Veja, é uma sala vazia. Pense, onde é que eu vou achar uma sala vazia em São Paulo que comporte o que eu faço, que comporte, né, os materiais, o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Google, fui lá, selecionei no Google e fui atrás de como é que é o nome daquilo? De espaços para criança. Eu fui espaços da criança contraturno. Então, tinham lá. Tinha um que era Casa da Criança, Mamusca, são espaços, Mamusca tem até hoje, Cadê Bebê, enfim, esses espaços que tinham coisas para crianças e tinham também aulas, né? Aulas extras, eles tinham balé, judô, enfim. Aí ligava, foi o mesmo processo. Ligava para as pessoas, perguntava, me identificava, só que era mais fácil essa resposta porque eu tinha alguma coisa, eu queria alguma coisa deles e eu ia pagar por isso, né? Então eu perguntava, vocês têm sala para alugar? A sala precisa ser desse tamanho, eu preciso que seja um horário fixo na semana, eu preciso de uma sala para atendimento a pais. Eu colocava tudo isso num papel, num projeto, explicava para a pessoa, né? Mas para que você precisa? Aí você precisa explicar o teu trabalho. Isso é uma coisa que vocês podem, se vocês têm dificuldade de explicar, vocês têm que treinar,
nem que seja na frente do espelho, nem que seja para uma pessoa da família, nem que seja para uns amigos que você vai explicar, eles vão ter que entender, porque é para quem você vai falar. Você vai falar para pessoas que não conhecem esse trabalho da psicomotricidade relacional. É muito bom se você falar para quem sabe, mas muitas vezes eles não sabem. E então eu fiz tudo isso bem bonitinho. Ah, sim, nós temos. Foram poucos os lugares que eu consegui agendar um horário para ir visitar e conversar com a pessoa responsável. O que eu fazia para levar? Eu falei, bom, eu não posso ir de mãos abanando, vocês não podem ir de mãos abanando, vocês não vão só com vocês bem arrumadinha, né, de maquiagenzinha e brinco. Não, tem que ter alguma coisa concreta, tem que ter um papel, sabe, um folder. O que eu fiz? Na época eu fiz 2 folders, que é aqui, ó. Esse aqui é um folder, tá bem grande aí, ele é um folder A3. A3, para vocês terem ideia, é um folder de tamanho de 2A4. Então, ele era um tamanho, assim, grande. Só que ele era dobrado, né? Ele tinha esse tamanho, ali na frente tinha a capa, e eu dobrava e ele ficava um folder desse tamanho. Tinham várias informações nesse folder grande. Isso é um folder. E eu entregava isso, entregava um papel, explicava o trabalho e acertava questões de valor, questões de horário, enfim. Depois eu vi que era muita informação num folder. Então eu fiz um panfleto menor, que é desse tamanho. Esse panfleto eu tenho até hoje no Bia Brincar. É um panfleto que de um lado tem a capa e do outro tem o explicativo do que é o trabalho. O que, por quê, como funciona, o local. Isso eu levava e entregava para as pessoas. De tudo isso, eu consegui uma sala num espaço, num bairro que eu gostei bastante, que se chama Itaim Bibi, em São Paulo, e voltei para as escolas que eram próximas e que eu acreditava que naquele tempo iam conseguir se manejar para levar as crianças até o Bia Brincar no KDBB. Foi no KDBB. E então pronto, eu já tinha o espaço, eu tinha o contato com as escolas e eu precisava agora, então, como é que eu vou fazer para divulgar o meu trabalho? Eu divulguei, o KDBB concordou em divulgar a oficina. Eu faço uma oficina que foi o evento que me lançou como Bia Brincar. Há 12 anos eu faço esse evento, eu faço essa oficina. Ele concordou em divulgar a oficina com as famílias do KDBB. Eu divulguei para as escolas que eu tive contato e eu divulguei na internet, porque vocês precisam ter esse network de vocês. Isso não dá para fugir. Tem que ter essa conversa, tem que ter esse bom relacionamento. Isso vocês têm que ter em qualquer lugar que vocês vão. Vocês têm que conversar com as pessoas sobre o que vocês fazem. E nessas conversas, eu tive algumas famílias aqui em Curitiba que vieram de São Paulo. Então, elas já me indicaram algumas escolas. Com indicação é muito mais fácil. Você vai direto na pessoa. Você vai direto na pessoa responsável que vai te abrir a porta. E com isso, a gente fez a oficina. Fizemos a oficina no KDBB.
foram umas 12 crianças, foi bastante criança. Dessas crianças que estavam na oficina, ficaram 2 crianças também que eu comecei a atender em São Paulo. Nós ficamos durante o 2º semestre de 2019 atendendo as crianças. Eu não parei de fazer a divulgação. O que acontecia? Eu ia toda semana para São Paulo para atender as crianças e as famílias lá em São Paulo. Eu fechava em minha agenda aqui em Curitiba, eu ia para São Paulo, ficava o dia em São Paulo, na sexta-feira, e às vezes voltava no sábado, às vezes voltava na sexta. E daí a gente vai descobrindo muitas coisas, porque sexta-feira eu descobri que era o dia que não tinha rodízio de placas em São Paulo. Então eu marcava as reuniões com as mães, a gente ainda não tinha a condição de trabalhar assim online, de fazer as coisas online, de fazer reunião online. Isso não tinha antes. E eu perdia a anamnese porque as mães me ligavam e diziam assim: nossa, eu não vou conseguir chegar. Deu um problema aqui na marginal, eu vou ter que cancelar. E eu tava lá esperando. Eu não vou, olha, infelizmente eu não vou conseguir chegar porque deu um imprevisto e agora o trânsito tá horrível. Normalmente o problema era o trânsito. Então, e assim a gente vai ajeitando, porque é fundamental que vocês comecem a desenvolver e a investir naquilo que vocês querem, na área que vocês querem. Então, se vocês querem ir para a escola, vocês precisam focar na escola. Quais são as escolas, quais são as coordenadoras? Se vocês conhecem pessoas aqui em Curitiba, é muito mais fácil, porque vocês podem ter amigas, as amigas podem ter filhos, onde é que estudam, já tem psicomotricidade relacional? Não tem? É na escola? Foca na escola. Se vai na escola, dá uma olhadinha na proposta pedagógica da escola, vai sabendo o que você vai encontrar lá, o que você vai esperar de uma escola, porque existem várias propostas. Se você vai numa escola mais tradicional, entenda da escola, consiga conversar sobre aquela proposta da escola. E isso tudo você está aprendendo, você está estudando, você está se aperfeiçoando. Se é para clínica, então vai atrás de clínica, vai estudar sobre clínica, vai ver quantas clínicas tem, quais são as clínicas que tem que estão disponíveis aqui em Curitiba ou em região aqui perto de Curitiba que vocês possam atuar. Apresentem o teu trabalho, façam uma apresentação bonita do que vocês vão falar, do que vocês vão entregar, né? E tenham certeza de que depois que vocês assumirem esse desejo, é um caminho que vocês não vão mais voltar, até que esse caminho se concretize, né? Eu queria, assim, eu não falei, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei quem daqui já passou por isso, ou está passando por isso, ou está em busca de alguma coisa, mas vocês podem também fazer perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem uma opinião, uma sugestão, também podem colocar aqui, que aí eu respondo, eu gosto dessa interação, né? E eu queria dizer também uma coisa assim, que eu tinha bastante dificuldade em entrar, em ir atrás. Eu tinha dificuldade disso, porque eu achava sempre que tinha vergonha, meu Deus, eles não vão querer, sabe, eles não vão nem conhecer, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu vou falar. Isso me passava pela cabeça. Um dia o meu irmão chegou e me disse assim: Beatriz, sabe,
Você já pensou uma coisa? Que essas pessoas podem estar em busca exatamente do que você quer oferecer? Então, ou não você já tem. Vá, explique o teu trabalho com toda essa paixão que você tem e espere, aguarde, invista nisso, tenha confiança, porque isso faz toda a diferença. Então confiem em vocês, porque vocês sabem brincar. Vocês são especialistas em psicomotricidade relacional e eles não são. É difícil você encontrar alguém em uma escola que tenha uma especialização em psicomotricidade relacional. Só por isso você já pode entender que eles não entendem. Eles vão se encantar, mas eles não entendem. Então, talvez seja mais fácil para você falar, né, dos benefícios que a psicomotricidade traz, dos benefícios na escola, de quais são os objetivos na escola, quais são os objetivos na clínica, quais são o que você vai trabalhar na escola, como é que você vai trabalhar com a clínica, na clínica. E se você tiver dificuldade, a dificuldade não é um impeditivo. A dificuldade vai se apresentar para que você supere, ultrapasse, supere esse desafio, invista, estude, encontre uma solução. Essa dificuldade é uma outra porta que se abre para que você consiga encontrar um caminho para mostrar os benefícios disso, né? Que você supere isso com mais aprendizado, com mais conhecimento, com mais envolvimento e com bons resultados. Porque a psicomotricidade relacional, para mim, é uma profissão que cabe em todos os lugares. Ela cabe na escola, ela cabe na clínica, ela cabe na empresa. Existem agora psicomotricidades, já existia há muito tempo para bebês, tem uma área de idosos. Então você veja, passa por tudo, com benefícios de relações, interações, autoconhecimento, prazer, satisfação, ouvir, ser ouvido, é muita coisa boa numa profissão só. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse trabalho, mais crianças serão beneficiadas, porque o foco do trabalho aqui são as crianças. E alguém tem alguma perguntinha, alguma coisa? Eu tô vendo aqui algumas pessoas, a Alice, não sei se estão todas aqui, a Ju, a Fernanda, a Milena, o Rodrigo, a Emília, eu não sei, a Maju, a Eliana, a Amanda, a Pamela, Rezende, Lili Rezende, não sei se estão todos aqui, mas eu gostaria de saber se vocês querem compartilhar alguma experiência, se vocês querem perguntar alguma coisa. A Maju entrou, a Ana Maria agora acabou de entrar. Oi, Ana Maria, seja bem-vinda. Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, isso é muito interessante. A Maju está com uma clínica nova, bem legal também, lá em Araucária. Provavelmente passou por bastante experiências muito parecidas com essa que eu contei aqui para vocês, e vocês vão passar por coisas que vocês precisam passar, porque todas essas dificuldades, gente, fortalece vocês. Não tem um caminho que a gente siga que não tenha desafios e que não tenha dificuldades, né? Esses desafios e essas dificuldades, elas servem para nos fortalecer, para nos dar conhecimento, para a gente saber mais da prática, para ficar mais segura naquilo que a gente faz.
né? Então, e agora, estamos chegando no finalzinho aqui, eu queria convidar vocês para a nossa Semana da Decodificação. Nós teremos 3 aulas e o tema central é a decodificação em psicomotricidade relacional, porque eu ajudo psicomotricistas a decodificar. Então, nessa semana, nós vamos dar 3 aulas e mostrar os caminhos e o processo para que vocês consigam compreender a decodificação em psicomotricidade relacional. Tá bom? Eu espero vocês, aguardem aqui no nosso canal aqui do Bea Brincar Acadêmico, que nós vamos divulgar essas 3 aulas, os temas, horário, tudo certinho. Não sei se vocês estão aí, Amanda, está aí, Bea. Você nos contou sobre essa lista uma vez, eu fiz uma também. Consegui e-mails, mas não tive nenhum retorno e fiquei com vergonha de ficar ligando novamente. Você viu, Amanda? Você tá aí, Amanda? Consegui entrar na escola da minha filha quando a turma estava com dificuldade. Amanda, então, você viu que a vergonha, isso aí é uma crença tua, querida. Porque assim, quero dizer uma coisa para vocês importante também. Eu já fui coordenadora, eu já estava do lado de lá. Não é nem que a gente não quer, mas o tempo, gente, é uma coisa muito escassa para quem é da coordenação. É muito escassa. Então, se não existe essa insistência, as coisas se vão. As coisas se vão. Sabe assim, por exemplo, quando tem uma coisa que você acha legal na internet e vive aparecendo, às vezes te chama atenção e você vai lá e abre, é muito parecido, Amanda. Então não tenha vergonha, faça essa lista. Se você quer escola ou mais escola, porque a escola você não precisa ficar numa só. Escola você pode ter de manhã, de tarde, pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, dependendo da tua disponibilidade. Volte a fazer, Amanda, volte a fazer, ligue, vá lá às vezes, faça um panfletinho, faça alguma coisa concreta e peguem relatos do trabalho que você já faz com alguém que você já conhece e não desistam. Eu não sei por que não rolou aqui, ó lá, sem medo de ser feliz, insista, exatamente. E tem gente, por exemplo, que assim, acaba a formação e logo já convidam para alguma coisa. Sabe, isso vai muito de network também, sabe, de se relacionar. Mas alguma coisa, gente, eu não sei porque que essa barra não rolou para cima. Jefferson entrou. Depois a gente vai deixar essa live gravada e vocês deem uma olhadinha. Se quiserem, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito disponível, adoro compartilhar, saber, trocar, ajudar, informar. Podem me procurar para isso. Agora já tem, olá, viu? Já tô. Então, olá, Amanda, que ótimo, parabéns. Ah, tem uma outra coisa. Assim, eu acredito que a escola é indispensável para quem quer fazer a clínica. Acredito que o psicomotricista relacional necessariamente precisa passar pela escola. Porque assim, uma coisa é se você já veio da escola, então eu fui professora a vida inteira. Ok, você não precisa trabalhar com a psicomotricidade relacional na escola, se bem que eu acho que é bom. Mas, por exemplo, tem pessoas que são de outras áreas. Eu sei que a Amanda é de outra área. Então, é fundamental que ela conheça a escola, que ela conheça o funcionamento da escola, né? Então, a Clê entrou agora. Clê, tá acabando, Clê! E então, passem pela escola, né? Vão na escola. Podem até entrar em clínicas também junto, mas estejam na escola também, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Querem perguntar mais alguma coisa?
Senão a gente vai encerrar. Hoje é sexta-feira. Tive um imprevisto, vou assistir tudo depois. Já agradeço. Clê, então, veja lá, assista depois. Eu vou editar a live, a gente vai compartilhar com vocês. E aí vocês, qualquer dúvida, vocês podem mandar no direct do Bea Brincar Acadêmico, que a gente responde, tá bom? É importante para mim que quanto mais pessoas estiverem atuando com a psicomotricidade relacional, melhor, porque a gente vai atingir muitas crianças. E é o que é o nosso foco de trabalho. Tá bom, queridas? Então, boa noite para vocês. Um bom fim de semana e até a próxima semana com aquelas 3 aulas que eu espero vocês também, tá bom? A semana da decodificação. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Juntos somos mais fortes. Não tem como, gente. Bom descanso para vocês. Coraçõezinhos para vocês. Tchau, beijos.